A prefeita de Sorocaba realiza reunião nesse momento. No seu gabinete, a imprensa também está lá. Como é que fica a situação das escolas municipais? Deixa eu ver. Aliás, hein, Fernanda? Você que está ao vivo aí ao lado da prefeita, Fernanda Belo, tem as informações para a gente. Aliás, a prefeita cancelou toda a agenda dela de compromissos políticos, não é isso? Boa tarde. Isso mesmo, viu, Barazal? Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham Manchetes Noticidade. A prefeita Jaqueline Coutinho se reuniu com os secretários aqui no 6º andar, na prefeitura, desde as 10 horas da manhã, para tomar, então, essas decisões sobre essas novas ações de prevenção contra o coronavírus, já que os casos suspeitos aqui na cidade de Sorocaba vêm aumentando ao longo da semana. Agora já são 28 casos suspeitos. Como você disse, em relação às escolas municipais, eu vou perguntar, então, tudo para a prefeita Jaqueline Coutinho, que vai estar dando então as informações para a gente sobre essas medidas de prevenção. Jaqueline, prefeita, boa tarde. Primeiro vou avisar ali o pessoal também que nós vamos deixar um pouquinho o microfone afastado, justamente a gente já não está se cumprimentando, né, muito perto, estamos um pouquinho mais afastados. Boa tarde, prefeita. Primeiro, então, quais foram as principais medidas que vocês tomaram nesta reunião? E na área de educação, foi deliberado que durante essa semana os pais que quiserem levar seus filhos nas creches, nas SEIs, nas escolas de ensino fundamental poderão fazê-lo, porém, a partir do dia 23, assim como o governo do estado de São Paulo e outros governos estaduais já se pautaram, haverá suspensão de aulas. Isso deve durar por 30 dias? A princípio por 30 dias, mas é importante ressaltar que estaremos fazendo uma análise diária do quadro da evolução da doença, no sentido de adotarmos as medidas administrativas pertinentes para a prevenção. Só para a gente deixar claro, então, para o pessoal que está assistindo a gente em casa, essa semana fica de forma gradativa, facultativa, para os pais que queiram levar as crianças, e a partir do dia 23, então, fica aí a decisão, né, prefeita? Em relação aos centros esportivos, prédios públicos, biblioteca, zoológico, também tem inovação. Sim, zoológico, biblioteca, museu, centros esportivos, espaços públicos em que haja aglomeração de pessoas, eles estarão fechados. Eventos com mais de 500 pessoas também estão suspensos, assim como a expedição do alvará para a realização de novos eventos. Funcionários públicos, a senhora também estava comentando que muitos vão fazer home office, que é o trabalho em casa. Sim, estarão submetidos ao home office apenas aqueles servidores que se encontram num grupo de risco. Qual é? Os idosos, aqueles com mais de 60 anos, as grávidas e os servidores e servidoras que apresentam um quadro de imunodeficiência comprovada. Prefeita, em relação ao transporte público e também às unidades básicas de saúde, quais medidas que vocês já têm tomado? Com relação ao transporte público, desde a semana passada, desde sexta-feira, o presidente da URBS está adotando medidas no sentido de melhor higienização para que a gente evite essa propagação. Também nas UBSs, o secretário de Saúde estará se reunindo com toda a sua equipe, avaliando quais serão as medidas adotadas para a prevenção do coronavírus. Tudo isso é uma forma de evitar a disseminação desse vírus, por isso que está sendo tomado, então, esse prazo de 30 dias, né, a princípio. É importante a gente esclarecer que não é necessário pânico, histeria por parte da população, porque a Prefeitura de Sorocaba, através das suas secretarias, já está adotando medidas preventivas no sentido de evitar maior propagação. Como você mesmo disse, nós temos 28 casos suspeitos, mas nenhum confirmado. Eis porque a necessidade da gente, de forma preventiva, rápida, adotar essas medidas para evitar, obviamente, a disseminação, que é dessa doença que, a princípio, não tem alto grau de letalidade, porém, ela tem um crescimento exponencial. Ela se propaga com mais facilidade e, se não adotarmos medidas rápidas e firmes, podemos colapsar o sistema de saúde. Prefeito Barazal está chamando no estúdio. Oi, Barazal. Duas colocações para a prefeita Jaqueline Coutinho, um abraço a ela. Transporte público e vacinação contra H1N1, contra a gripe, que começa, acho que segunda-feira. Quais são os detalhes?
Vamos lá, então. Ele está falando sobre o transporte público e também sobre a campanha de vacinação contra o vírus da gripe, que começa no dia 23. O que vai ser feito? Bem, com relação ao transporte público, as medidas de higiene nos ônibus, nos terminais, onde há aglomeração de pessoas que utilizam o transporte público já estão sendo adotadas. Com relação à vacinação, ela vai correr normalmente, evidentemente, vai haver por parte das UBSs medidas de prevenção que serão adotadas, já que é um espaço onde há aglomeração e as pessoas continuarão indo para serem atendidas. Então é preciso tomar cuidado, uma certa cautela em relação a esses espaços, justamente por conta dessa questão da aglomeração, que é o que a gente está tentando evitar, né, prefeita? Aí entra a responsabilidade de cada um, a consciência que temos que nos cuidar da nossa família, mas pensar de forma coletiva, que se não colaborarmos como um todo, essa doença ela pode sim se propagar, como aconteceu na Europa, na China, no Irã. Tá certo, prefeita. Muito obrigada pelas informações. Tá aí, então, Barazal, é aquela questão do autocuidado, que a gente também vai estar cuidando do próximo ali que está do nosso lado. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Fernanda. Obrigado pelas informações.